Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 10 de março. Veja os destaques dessa edição. Atenção, você que mora de aluguel em São José dos Campos, prepare o bolso porque já está mais caro. Servidores municipais de São José cruzam os braços por reajuste salarial. Nós servidores não somos palhaços. Também vamos conhecer o caso de uma garota de 5 anos de idade que está há meses esperando uma cirurgia. Tem artesanato, esporte, gastronomia e muito mais. Fique ligado, porque o Tati Notícias está no ar. Morar de aluguel está mais caro em São José dos Campos. Uma pesquisa recente do setor aponta o 7º ajuste consecutivo. Só em janeiro, a variação mensal do aluguel superou a inflação. A dona Maria sempre morou de aluguel e sabe bem o aperto que é quando a renovação do contrato se aproxima e junto vem o reajuste do preço. Hoje, no apartamento onde mora, ela não tem essa preocupação, mas já precisou trocar de casa por conta do aumento de um aluguel. Não teve muita negociação, na verdade, porque na época tinha muita procura. Então, assim, ou a gente aceitava as condições dele, ou a gente entregava a casa. Muita conversa mesmo, até a gente chegar a um denominador comum ali. Hoje, por enquanto, ela ainda não tem essa preocupação, mas sabe que quando o assunto é aluguel, tudo é muito variável. Hoje, graças a Deus, a gente está mais sossegado um pouco, que na verdade a gente nunca fica sossegado. Porque a gente não sabe o que pode acontecer de um dia para o outro, a pessoa mudar de ideia. E a situação fica ainda mais complicada quando o cenário é de mercado aquecido. Corretor de imóveis há 10 anos, o Rodrigo sente no dia a dia os reflexos desse aumento. Como a demanda está muito grande, as imobiliárias não estão conseguindo fazer estoque como antigamente. A gente tinha um leque para oferecer, hoje em dia isso é bem mais restrito devido à falta de imóveis. Nem mesmo o 7º aumento seguido no preço dos aluguéis, constatação feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, afetou a procura por esse tipo de negociação. O levantamento feito pela FIPE mostrou que o valor do aluguel no primeiro mês do ano superou a inflação, que foi de 0,54%. Ainda de acordo com essa pesquisa, a capital com aluguel mais caro é São Paulo, com um metro quadrado custando quase R$ 40. Mas para o escritório regional da entidade, que representa as empresas de comércio e serviços imobiliários, o setor está, na verdade, mais atrativo. O mercado de locação, que tem tido uma prática mais bacana entre acordos para que os locatários procurem seus imóveis e façam suas propostas, principalmente no valor total, ou seja, aquele valor que, além do aluguel, engloba as despesas e acessórios que vão compor a base do contrato de locação. Um casal de colombianos foi preso por furtar 3 farmácias em São José dos Campos. Eles foram detidos em um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal no pedágio da Via Dutra, em Jacareí. No veículo, um terceiro homem também foi preso. Os policiais encontraram diversos produtos sem notas fiscais, que seriam objetos furtados das farmácias. No carpete, foi encontrada ainda uma placa de alumínio que seria usada para driblar o sistema de segurança dos estabelecimentos. Os 3 foram levados para a delegacia, que vai investigar agora se os colombianos fazem parte de uma quadrilha ainda maior. Serviços como saúde e educação foram afetados hoje em São José dos Campos. Servidores municipais fizeram uma paralisação em frente ao Paço Municipal com reivindicação de 21% de reajuste dos salários. A concentração foi em frente à entrada principal da Prefeitura de São José dos Campos. Os servidores municipais entraram em greve por reajuste salarial e contra o projeto de reforma da Previdência. Durante a pandemia, nós perdemos cerca de 20% dos nossos salários. E existe uma lei municipal, que é o gatilho salarial, que diz que toda vez que a inflação atinge o índice de 5%, os servidores precisam ter o reajuste restabelecido nos salários. Infelizmente, nós não tivemos esse reajuste garantido, apesar das inúmeras tentativas de negociação com a Prefeitura. A Prefeitura entrou com um pedido na Justiça para evitar a paralisação, mas mesmo com a liminar proibindo o movimento e impondo uma multa diária de R$ 10 mil, o sindicato manteve a greve. Em nenhum momento o prefeito
quis conversar com o sindicato, conversar com os servidores para garantir esse direito básico, que é o direito de gatilho, e para não aprovar uma reforma da Previdência tão nefasta. Então, mesmo diante da liminar, que o sindicato já recorreu, nós não vimos nenhuma outra alternativa para colocarmos as nossas pautas que não fosse vir até o Paço, depois ir para a Câmara Municipal e fazer a paralisação. A paralisação é uma ferramenta legítima, a greve é uma ferramenta constitucional, então nós estamos sim dentro dos nossos direitos. Funcionários de todas as pastas participaram do movimento. Servidores da saúde, educação e até os aposentados. Isto que ele está fazendo é matar o aposentado que trabalhou 30 anos nessa prefeitura. Agora não está dando meu dinheiro para pagar minhas contas. Eu trabalho na educação já há 7 anos aqui em São José, mas já trabalhei em outras redes. Mas aqui está pior do que outros municípios, né? A situação daqui está realmente muito precária. É por conta disso que nós estamos aí participando dessa manifestação. Com cartazes e palavras de ordem, os servidores mostraram o tamanho do descontentamento com a atual administração. Daqui da frente da prefeitura, todo esse grupo deve seguir depois para a Câmara Municipal, onde vão protestar contra o projeto de reforma da Previdência. Um balanço inicial divulgado pelo Sindicato dos Servidores aponta que cerca de 30 UBSs e até 40 escolas foram afetadas de uma maneira pela falta de servidores. Revolta que muitos fizeram questão de estampar nos rostos. Nós servidores não somos palhaços, a gente merece respeito, a gente merece valorização. E é isso que a gente tem sentido agora. Essa é uma palhaçada com nós servidores. Gatilho já! Sobre a paralisação, o Departamento Jurídico da Prefeitura de São José dos Campos afirmou que o município está seguindo uma determinação federal que prevê o congelamento dos reajustes salariais dos servidores públicos durante a pandemia. Vamos para o intervalo agora aqui no Tati Notícias e no próximo bloco a previsão do tempo. Vem alerta de temporal por aí, hein? Já separa o guarda-chuva aí na bolsa. Até já! Voltamos com Tati Notícias. Em São José dos Campos, uma família espera 6 meses na fila para conseguir uma cirurgia para a pequena Maria Eduarda, que tem 5 anos e foi diagnosticada com paralisia cerebral e hidrocefalia. O procedimento foi autorizado em agosto do ano passado, mas até agora a operação não foi feita. A infância da Maria Eduarda está sendo marcada por uma rotina de muita resistência. Quando ela tinha de 2 para 3 aninhos, ela foi diagnosticada com paralisia cerebral e hidrocefalia. A gente ficou muito abalado porque não deu mais para ela trabalhar, entendeu? Ela precisou ficar direto cuidando da Maria Eduarda e mexeu com toda a família, realmente. A pequena tem dificuldade de equilíbrio e também de mastigação. E como toda criança em desenvolvimento, ela precisa muito de vitaminas. Ela não sabe mastigar alimento, ela só sabe sugar, mamar a mamadeira desde quando ela nasceu. Eles recebem da prefeitura 2 caixas por mês e mais 10 garrafinhas soltas. A menina toma de 3 a 4 dessas por dia. Para ajudar a imunidade, a Maria Eduarda toma vitaminas complementares. Ela tem uma anemia muito forte, o sanguinho dela está quase virando água já, porque ela não come um pedaço de carne, um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, entendeu? E por causa disso, a imunidade dela é muito baixa. Uma sonda alimentar ajudaria muito a filha deles a comer melhor. Isso é um caso cirúrgico. E há 6 meses eles esperam por uma resposta da prefeitura. Ela ia ter mais chance de recuperar essa anemia dela, que é muito forte. A expectativa de vida dela pode até aumentar mais. Ela não vai passar de 6 anos, porque ela está muito fraquinha. A Maria Eduarda já mostrou que é uma guerreira. Mas agora, para os pais, a nova luta é a corrida contra o tempo para que a filha possa vencer mais essa batalha. A Maria Eduarda é uma menina muito forte, porque
ter chegado aos 5 anos só mamando, uma mamadeirinha, isso é incrível. Ela é uma menina guerreirinha, muito forte, viu? Nós conversamos com a Prefeitura de São José dos Campos, que explicou o motivo dessa demora. Vamos acompanhar. No caso da Maria Eduarda, foi avaliada por um cirurgião pediátrico que indicou, né, a cirurgia. Indicado as diversas cirurgias, elas vão para um sistema informatizado com uma priorização, né, que isso é muito importante. Os casos que são de urgência e emergência, o próprio médico, quando avalia, ele já interna e realiza a cirurgia. E os pacientes com cirurgias eletivas, né, que têm a sua indicação para uma cirurgia eletiva, das diversas especialidades, dos diversos sistemas, né, do corpo humano, eles são avaliados e são colocados do ponto de vista técnico. O próprio médico, ele define uma prioridade. A Maria Eduarda está passando por procedimentos de avaliação pré-anestésica, exames, e ela tem já um agendamento para a próxima terça-feira. Vamos mudar de assunto aqui no Tati Notícias? Tem oportunidade para artesãos de Caçapava. São vagas para novos expositores da Feira de Artesanato da cidade. A Nayara Francesco tem as informações. As inscrições para participar da Feira de Artesanato Arte e Simpatia aqui em Caçapava vão até o dia 31 de março. E quem vai falar mais sobre isso com a gente é o secretário de Cultura. Secretário, como faz para se inscrever e quantas vagas vocês estão ofertando? Serão 20 novas vagas. É só comparecer na Secretaria de Cultura, né, na Rua São Bento, número 48, na Vila Antônio Augusto, portando dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4 e levando também uma amostra do artesanato que a pessoa produz. Perfeito. E tem requisitos? Quais são? Então, sim, ele tem que ser morador de Caçapava, né? E não pode ter a licença do comércio ambulante. Quais são os critérios em relação à arte deles, né, para expor? Eles têm que apresentar, podem expor até 3 tipos de técnicas diferentes nas exposições. No caso, não é porque vocês estão convocando que a feira não está acontecendo, né? Já começou. Conta um pouquinho pra gente. Sim, no último final de semana retornamos, né? Depois de um longo período aí devido à pandemia. Ela acontece todo sábado, das 9 às 13, na Praça da Bandeira, no centro de Caçapava. Secretária, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Então, fica aí a oportunidade, né, o convite para os artesãos aqui de Caçapava. E, em caso de dúvida, é só ligar no telefone 3652-9222. De Caçapava, Nayara Francesco. Com semanas seguidas de muito calor, amanhã o tempo muda um pouco na região. A Defesa Civil alerta que entre amanhã e domingo terá uma passagem de frente fria que pode deixar o céu com mais nuvens e causar chuvas mais intensas, mais em pontos isolados, tá? As temperaturas ainda seguem nas máximas aí no Vale, Serra e Litoral, batendo na casa dos 30 graus. Em Caçapava, os termômetros devem registrar entre 21 e 36 graus. Em São Bento do Sapucaí, o dia começa um pouco mais ameno, com mínima de 17 e pode chegar até o fim do dia com 32 graus. Já no litoral, o calor segue intenso, com as temperaturas variando entre 21 e 39 graus. Em Caraguatatuba, né? E para encerrar, a previsão do tempo para essa sexta-feira em São José dos Campos. O dia começa na casa dos 19 graus e a temperatura máxima pode chegar na casa dos 36 graus. Uma área de 200 metros quadrados pegou fogo ontem no fim da tarde em São José dos Campos. O local atingido fica no entorno do Parque Tecnológico, na região leste da cidade. Passageiros do transporte público registraram essas imagens que vocês estão vendo aí na tela. Segundo a ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas na rua Joel de Paula, no bairro Capão Grosso. O fogo foi controlado 2 horas depois. Não houve vítimas ou riscos às residências próximas. As causas do incêndio serão investigadas. Pausa rápida e no próximo bloco tem Tati Agenda. Já sabe o que você vai fazer no fim de semana? O intervalo é bem rápido. De volta com Tati Notícias. Em Tremembé tem vagas para diversas modalidades esportivas. A Gabriela Leite explica como fazer para participar.
São várias opções de modalidades aqui em Tremembé e tem algumas que precisam de inscrição e outras já não precisam, só chegar chegando e se exercitar. É sobre isso que a gente vai conversar com o Durval. Durval, então tem, né, muitas modalidades, não tem desculpa para não se movimentar nesse verão, né? Verdade, só não participa quem não quer. Temos várias modalidades, a Secretaria de Esporte oferece muitas modalidades para toda a população e hoje a gente já atende cerca de 860 pessoas em todas as modalidades que acontecem aqui no ginásio do esporte. Quais são elas? Dá uma resumida para a gente do que tem de opção e para quais idades. Temos o vôlei, temos o atletismo, temos o futebol, futsal, handebol, o basquetebol. Essas modalidades são oferecidas para as crianças de 6 até 17 anos. Né? Aí temos o karatê também, que temos crianças até de 4 anos de idade que já participam com a gente. E depois temos a aula de ritmos e muitas atividades também voltadas para a terceira idade, aula de alongamento e o vôlei adaptado. Para as atividades que precisam de inscrição, né? Como que faz para poder então participar? Para as atividades que precisam de inscrição, a pessoa tem que se dirigir de forma presencial à Secretaria de Esporte, munido de comprovante de residência, CPF e RG, no horário das 8 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. A modalidade que precisa realmente da inscrição é o voleibol, o futsal, futebol, o basquetebol e o handebol. Secretaria de Esportes, então, fica onde? Fica na Rua Antenor Vargas, bairro Jardim dos Eucaliptos, número 398. Perfeito, Durval, obrigada pelas suas informações, viu? Tá aí, gente, então, uma oportunidade de se movimentar e cuidar da saúde. De Tremembé, Gabriela Leite. Chegou a hora de você se preparar para o fim de semana com os principais eventos da região. É o Tati Agenda com o Daniel Barbosa. Boa noite, Fernanda. E vamos começar o nosso esquenta do fim de semana? E tem bastante programação legal, viu? Vamos começar então por aquela dica gastronômica que eu particularmente adoro. De amanhã até domingo tem Festival da Pururuca em Guaratinguetá. No cardápio tem várias opções, como pirulito de torresmo, pastel de pururuca, costela de chão e ainda tem doces, cervejas artesanais e muita música ao vivo. O festival é no recinto de exposições. A entrada é gratuita e você só paga aquilo que consumir. Sexta começa às 5 da tarde e vai até às 10 da noite. No sábado começa ao meio-dia e vai até às 10 e no domingo do meio-dia às 8 da noite. E tem festa de São Patrício, padroeiro da Irlanda, só que aqui mesmo em Taubaté, viu? O destaque da festa é a cerveja. São mais de 50 opções diferentes e ainda dá para você pedir aquela comidinha de boteco, um torresminho, um hambúrguer, todos aqueles acompanhamentos deliciosos que combinam com uma cervejinha, hein? O festival começa na sexta e vai até domingo, sempre a partir do meio-dia no Espaço Dutra 107. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Agora chega de falar de comida, né? Vamos dar uma equilibrada aqui nessa agenda, então vamos falar de esportes. Porque nesse sábado, dia 12, tem a inauguração da Arena Municipal de Esportes em São José dos Campos. Ela fica ali no Jardim das Indústrias. A Prefeitura e a Farmaconde programaram atrações de graça. É só chegar. Começa às 8 da manhã com uma aula fitness. E se você está sabendo de algum evento aí na sua cidade, manda aqui para mim. O e-mail é agenda@tvtatsbt.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje e a gente se encontra durante a programação da TV Tati SBT. Até mais! E ainda falando de coisa boa aqui no jornal, antes de encerrar o Tati Notícias, você vai assistir mais uma história de inspiração nessa Semana da Mulher. Hoje é da Adriana, que não se entregou para um câncer de mama e enfrentou muitos desafios para vencer a doença. É ela quem comanda esses homens do tapa-buraco. É só, tá? Aqui é só. Há 10 anos, a Adriana trabalha de sol a sol e a força que ela carrega parece ser abastecida pelo calor que sai do asfalto. Há 2 anos, a Adriana superou um câncer de mama e conta como foi receber a notícia. No primeiro momento, eu achei que eu ia morrer. Quando eu recebi o diagnóstico, eu estava sozinha nesse dia, né? Meu filho com 1 ano e 7 meses, né? Tinha acabado de ser mãe. O que veio na minha cabeça? Eu não vou ver meu filho crescer. Eu tinha 2 opções, né? Desistir ou lutar. E eu escolhi lutar, né? E a fonte de alegria ela encontrou no filho, o pequeno Luiz Gustavo, hoje com 6 anos de idade.
Eu trabalhava de manhã, à tarde eu ia fazer o tratamento, que era a quimioterapia, que era a vermelha, que caiu o cabelo, que dava ânsia e tudo. Durante o tratamento, igual eu falo, se eu tivesse me entregado, se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Sinto poderosa, né? Meu marido costuma falar que eu gosto de mandar, né? Mas é que eu falo, eu não mando, eu peço, né? A gente pede, a gente tem que tratar as pessoas com respeito, né? A gente não pode achar que é melhor que ninguém por causa de um cargo, né? E a Adriana expressa muito bem a herança deixada pela mãe. A minha mãe foi muito guerreira, né? Criou 2 filhas sozinha. A minha mãe ficou doente, né? Eu cuidei da minha mãe teve um AVC. Eu só fui, vamos dizer, dar um jeito na minha vida quando a minha mãe partiu, porque o que eu pude fazer para ela em vida eu fiz. E apenas uma palavra resume tanta superação vivida por ela. Gratidão. Pela chance que a vida me deu, né? Pelo que eu passei, pela minha história de vida, né? Pelo que eu vivi na minha infância, né? Então, eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa grata, né? Linda história, Adriana. O Tati Notícias fica por aqui. Uma ótima noite de quinta-feira para você e em especial para a família da Maria Eduarda, que mostramos hoje aqui no jornal, e para tantas outras que lutam diariamente pelos seus filhos. Eu te espero amanhã, às 7h20 da noite, aqui na TV Tati SBT. Tchau!